abordar agora tecido ósseo, anatomia, fisiologia e processo de reparação. Como eu já mencionei na aula de bandagens, aqui estão as nossas principais referências de literatura que abordam esse tópico. À nossa esquerda superior, nós temos o livro-texto de ortopedia do Pierre Mattei, que ainda hoje é um dos principais à nossa disposição. Ao centro, a VCLT é a principal revista de estudo veterinário, onde são abordadas técnicas novas, casos clínicos relevantes, divulgação de implantes e eventos e tudo mais. À nossa direita, esse livro azul aqui, é um atlas de abordagem cirúrgica. Então, não é que a ortopedia seja exclusivamente cirurgia, mas grande parte das patologias ortopédicas existe um tipo de procedimento cirúrgico possível de amenizar essa patologia. Então, é importante você entender bastante de anatomia. Aqui abaixo, nós temos o livro da AO. A AO é a principal instituição de ortopedia no mundo. Então, os conceitos que elas pregam de ortopedia são extremamente relevantes, tá? É importantíssimo. E, finalizando, mas não menos importante, nós temos um livro nacional, nível feito por dois grandes professores brasileiros, que é o Tratado de Ortopedia de Cães e Gatos. Então, aqui eu busco ilustrar a vocês opções das mais diversas para que vocês consigam aprofundar seus conhecimentos. Vamos lá. Então, quando eu falo de tecido ósseo, como que eu posso considerar esse tecido? Como que eu me referiria a esse tecido? Seria um tecido conjuntivo, né? Quando eu falo de osso, um tecido conjuntivo cuja principal característica é rigidez. Quando você pensa em osso, você não pensa numa coisa mole, flácida, maleável. Você pensa numa coisa resistente. Não é verdade? E eu posso chamá-lo de órgão? Será que eu posso chamar o tecido ósseo de órgão? Olha, o osso é uma estrutura composta por múltiplos tecidos. Ele é composto por cartilagem, por tecido conjuntivo, por tecido adiposo, por tecido hematopoético. Vejam, a melhor definição para o osso seria que esse tecido ósseo mais esse tecido muscular formem um sistema, que a gente chama de sistema músculo-esquelético. Essa seria a melhor definição. Tá? O osso sozinho não faz com que o seu paciente ande, e nem a musculatura sozinha faz com que o seu paciente ande. É necessário um bom funcionamento desses dois tecidos, digamos assim, né, para formar esse sistema e fazer com que o seu paciente tenha mobilidade. Então, o nosso osso apresenta várias funções. A primeira delas, todo mundo já imagina que seja sustentação. Tá? Ele me permite ficar suspenso, me permite ficar de pé. Me permite também auxílio mecânico. Se minha cabeça fala, viu, eu quero que você vá para a sua esquerda, eu consigo me deslocar para a minha esquerda graças ao meu esqueleto. Ainda nos oferece uma função importantíssima, pouco lembrada, mas importantíssima, de proteção. Que proteção seria essa? No nosso esqueleto, nós temos duas importantíssimas regiões protegidas por ele. Primeira delas, crânio, protegendo o nosso cérebro. De nada adiantaria eu ter meu corpo plenamente funcional e ter morte cerebral. Da mesma forma, a nossa caixa torácica. Nós temos dois órgãos vitais para a nossa vida.
coração e pulmão. Então, vejam que o esqueleto é perfeito, a natureza é perfeita. Aquilo que nós temos de mais nobre, mais precioso, mais delicado, é protegido anatomicamente pelo nosso esqueleto. É o nosso crânio e nossa caixa torácica. Ainda, uma outra função muitíssimo importante é o nosso armazenamento, é o nosso banco de cálcio e fósforo, né? Por meio do fosfato de cálcio. Didaticamente, essa nossa estrutura, esse nosso esqueleto, a partir de agora, vocês vão denominá-lo desta forma. O esqueleto axial, que seria o nosso crânio, costelas, vértebras e externo, e o nosso esqueleto apendicular, que são os nossos membros torácicos e membros pélvicos. Esse osso pode ser classificado por meio da sua forma, ou seja, ossos longos, fêmur, tíbia, húmero, rádio e ulna. Sesamoides, principal delas, a patela. Existem outros, mas a principal é a patela. Ossos curtos, metacarpos, metatarsos e falanges. E ossos chatos, são as costelas, o externo e os ossos do crânio. Caso eu queira classificar esse meu osso por sua anatomia macroscópica, eu posso subdividir todos esses ossos em cortical e osso esponjoso. O osso cortical é um osso denso, um osso compacto. Então, falando mais especificamente do osso cortical, ele tem um aspecto sólido, firme. Por quê? Porque cuja sua principal função é sustentação. Apresenta maior espessura nas áreas de inserção de tendões, maior tensão exercício nessas áreas, que é dos músculos, por isso essa maior espessura. E apresenta uma espessura uniforme na região diafisária. Então, a região diafisária, que é o terço médio do osso longo, predomina esse osso cortical. Sua matriz óssea é depositada em camadas, que a gente vai chamar de lamelas, medindo aproximadamente de 3 a 7 micrômetros de espessura, e nessa região vai ter existência de algumas cavidades contendo células chamadas osteócitos, células ósseas maduras chamadas osteócitos. Então, aqui seria um osso, tá? Peguei o osso e serrei esse osso. E eu estou vendo esse osso. Esse padrão lamelar, para vocês entenderem, é um padrão concêntrico, disposto em torno de um canal vascular longitudinal. Então, esse canal vascular seria isso aqui, e as lamelas dispostas ao redor. Tá? Esse sistema lamelar. Eu gosto muito, com o decorrer das palestras, das aulas, do curso, vocês vão perceber isso, eu gosto muito de fazer analogias das coisas. Transformar algo técnico em algo simples, para que vocês compreendam e consigam absorver a informação. Essas lamelas ósseas, a imagem que você tem que ter na tua cabeça é como se você tivesse uma cebola normal, cortada ao meio. Então, aquele centro seria onde nós temos esse canal vascular, e aquelas folhinhas da cebola seriam as lamelas ósseas. Exatamente assim que é composto o osso. A sua espessura nada mais é do que várias destas cebolas grudadas umas nas outras. Essa é a conformação, tá bom? E a esses sistemas de lamelas com canais, vocês vão se lembrar lá da graduação, lá da fisiologia ou da histologia, do sistema de Harvard. Então, aqui fica fácil de vocês compreenderem. Aqui seria o canal medular, onde passa o aporte vascular, né? E por meio desse canal medular saem pequenos vasos levando sangue para todo o osso.
Então, o osso vai ter de espessura 3, 5 milímetros de espessura. Pode parecer que não. Tá? Ao olho nu, você pode olhar o osso e falar assim, nossa, isso aqui não tem vida, né? Diferentemente de você abrir um tórax e ver o coração batendo, ver o pulmão expandindo, a alça intestinal com seu movimento peristáltico. O osso não. O osso você não vê a olho nu, mas lá está borbulhando de vida, borbulhando de atividade biológica, por meio, principalmente, desse aporte vascular, que é importantíssimo, tá? Então, nesse osso cortical, nessa espessura, você tem aquelas várias lamelas, né? Vários ósteos, que chamam-se esse conjunto, formando essa arquitetura óssea. Então, mais uma vez aqui, então você tem aqui nesse centro é o canal medular, onde passa sangue, né, o aporte vascular, por meio desses canalículos aqui, esse sangue vai chegando a todas as células. Tudo bem? Até chegar na superfície que denomina-se periósteo. Então, esse é o osso cortical. Já o osso esponjoso, ele vai se apresentar localizado nas extremidades dos ossos longos, principalmente, tá? E apresenta amplos espaços medulares, formados por diversas trabéculas. Então, nessa imagem, você consegue entender de uma forma extremamente simples. Então, aqui nós temos um osso longo, na região diafisária nós temos o osso cortical, com esse aspecto, e na sua extremidade nós temos o osso esponjoso, com esse aspecto. Tá? Enquanto o osso cortical é o osso de sustentação, o osso esponjoso é um osso de uma elevada atividade biológica. Ele não tem capacidade de sustentação. Então, ainda falando da localização desse tipo de osso, fora os ossos longos, nós temos as costelas, o externo, a crista ilíaca e a escápula, como locais de possível existência desse osso esponjoso. Se o osso cortical, eu fiz uma analogia com uma cebola, o osso esponjoso, eu vou fazer uma analogia com chocolate aerado. Sabe quando você pega um chocolate aerado e você vê todos aqueles espaçamentos? É a mesma coisa, tá? Seria a mesma coisa, esse mesmo tipo de apresentação. Então, essa imagem é uma imagem muito interessante, né? Que mostra a distribuição de toda a estrutura óssea e também a parte vascular. Revestindo esse osso longo, nós sempre teremos a cartilagem hialina. Cartilagem hialina é essa cuja função é de amortecimento e distribuição de impacto. Ela é extremamente importante. Abaixo dessa cartilagem hialina, nós temos essa região denominada epífise. A epífise é uma região em que nós temos muito aporte vascular, muita irrigação sanguínea, e o osso esponjoso. Tá? Abaixo dessa região, nós temos uma região metafisária, em que nós temos também bastante aporte vascular. No entanto, esse osso já não é osso esponjoso. Um detalhe importante dessa região metafisária é que é nela que se situa a linha de crescimento ósseo, que nós vamos falar mais adiante. E finalizando essas regiões, nós temos a região diafisária, que é o meio do osso propriamente dito, onde nós temos um aporte vascular limitado e o osso é denso, cortical, de sustentação. Ok? Então, a região epifisária, como eu já mencionei, é localizada nas extremidades dos ossos longos, osso esponjoso abundante, e em pacientes jovens, você vai ter essa região separada da região metafisária por meio da linha de crescimento ósseo ou da fise de crescimento ósseo.
Tá? O osso cresce por essas extremidades aqui. E como que esse osso cresce? É interessante como a natureza ela é perfeita, né? Por mais que você estude, você sempre se surpreende, é maravilhoso. Então, nessa linha de crescimento, o que vai acontecer? O paciente é jovem, ele vai crescer. Então, o organismo produzirá camadas de tecido cartilaginoso e o osso produzirá camadas de osso. Então, cartilagem, osso. A esse tipo de ossificação longitudinal chama-se ossificação endocondral. É dessa forma que todos os pacientes crescem. Nós crescemos e os nossos pacientes crescem. Região diafisária, né, que é a última região a ser mencionada. Então, já disse, vou salientar mais uma vez, formada por osso cortical apenas, osso de sustentação. Vai compor a maior região de um osso longo adulto, uma região bem grande. E por sobre esse osso, você vai ter uma membrana chamada periósteo, tá? Que também oferece um aporte vascular para esse osso. Um outro aspecto importante para nós mencionarmos a respeito do tecido ósseo seria a sua anatomia microscópica, ou seja, sua fração orgânica e inorgânica. O osso, 67%, então 2/3 da sua composição é matéria inorgânica. Hidroxiapatita, é uma cerâmica, hidroxiapatita. E 33% matéria orgânica. 5% proteínas e 28% colágeno. Será que esse colágeno que nós possuímos no nosso osso é relevante? É importante? Eu afirmo a vocês que é de extrema importância. Porque eu já acabei de mencionar que nós somos uma cerâmica, hidroxiapatita, como um vidro. O vidro não é uma cerâmica também? Então, imagina se nós não tivéssemos colágeno e nós sofrêssemos uma queda. Seria isso que aconteceria conosco. Tá? Graças ao nosso colágeno, logicamente que nós não somos de plástico. Isso aqui é só uma alusão para vocês. Graças ao nosso colágeno, esse nosso esqueleto, esse nosso osso, tolera uma certa deformidade. Não obrigatoriamente ele irá se romper, irá ocorrer fratura em toda situação de trauma. Perfeito? E do que são compostos, em termos de célula, esses nossos ossos? Por 3 células. Os osteoblastos, os osteoclastos e os osteócitos. Que em algum momento na vida de vocês, na histologia, vocês já viram. Tá? E todos eles possuem suas funções. Vamos ver. Então, o osteoblasto, que é uma célula cuja tradução significa célula germinativa, tá? São células provenientes de células osteoprogenitoras, células tronco do estroma, na verdade. Tanto os osteoblastos quanto os condroblastos, fibroblastos. Sempre que você vê blasto, significa que é algo que germina, que cresce. E é uma célula, então, responsável pela síntese dos componentes orgânicos da matriz óssea. Eu já mencionei a vocês que o osso cresce no sentido longitudinal pela ossificação endocondral e vai crescer também em espessura pela ossificação intermembranosa, por deposição de camadas de osso. Essa deposição de camadas de osso é de responsabilidade do osteoblasto. Então, a sua principal função, síntese de osso. É uma célula que mede entre 20 e 30 micrômetros de comprimento e possuindo de 10 a 15 micrômetros de largura.
Em intensa atividade sintética, ela tem um formato de cubo. Já com pouca atividade, ela vai se achatar exatamente porque ela vai produzir camadas de osso, e isso acaba por pressionar essa célula, achatando essa célula. E uma vez que ela fica aprisionada nessa matriz óssea, ela passa de ser denominada osteoblasto e passa a ser chamada de osteócito. Então, o osteócito é uma célula óssea que já não é jovem, que já deixou de exercer sua função germinativa. E o osteoclasto, por sua vez, é uma célula gigante, tá? Cuja função é de reabsorção de tecido ósseo. Ele vai digerir tecido ósseo, tá? Coordenado principalmente por citocinas e por um hormônio, que é a calcitonina, que a gente já vai ver mais em detalhes isso. Então, o nosso resumo das células e das suas funções: osteoblasto, síntese, produção de osso, vai ser regido pela paratireoide por meio do paratormônio. Já o osteoclasto, função de reabsorção óssea, regido pela tireoide por meio do hormônio calcitonina. Então, esse esquema aqui é extremamente interessante para vocês. Então, imagine uma situação, né, no decorrer do seu dia, né, que caia o nível de cálcio sérico no seu sangue, né? Caia o nível de cálcio no seu sangue. A paratireoide vai tomar ciência disso e estimulará a produção do paratormônio. O paratormônio, por sua vez, vai ativar o osteoclasto e o osteoclasto vai tirar cálcio dos ossos, fazendo com que esse nível sérico de cálcio sofra sua normalização. Caso esse nível de cálcio seja elevado demais, nós temos o oposto. Essa informação chegará a uma outra glândula, que é a tireoide, que produzirá a calcitonina, e essa calcitonina inibirá a ação do osteoclasto. Ocorrerá a ativação de osteoblasto. Então, vejam, desta forma, ocorrendo uma homeostase dessa estrutura óssea. Então, vejam que esse osso estará em constante regulação por meio de hormônios. Daí é fácil concluirmos, se eu tenho um paciente com alguma alteração na tireoide, ou mesmo na paratireoide, isso afetará diretamente o tecido ósseo, podendo fragilizá-lo, podendo favorecer possíveis fraturas. Fraturas essas que nós denominaríamos como patológicas, já que a causa de base é uma alteração hormonal. Comentei brevemente com vocês a respeito dos tipos de crescimento ósseo, né? Então, a ossificação endocondral é no sentido longitudinal do osso, por meio da ossificação, da deposição de camadas de cartilagem e formação de camadas de osso, certo? No paciente jovem. E a ossificação intermembranosa, quando nós estamos nos referindo ao diâmetro desse osso, ou deposição de camadas de osso. O que nós estamos vendo aqui? Uma cicatriz. Uma cicatriz é um processo de reparação que foi executado pela nossa pele, pela nossa derme. Isso ocorre em torno de 7, 10 dias. Processo rápido. Logicamente que depois você vai ter um remodelamento dessa cicatriz até que ela fique mais imperceptível, né? Isso é a pele. A pele trabalha dessa forma. Mas ela trabalha dessa forma rápida, só que ela não produz pele. Ela produz um tecido fibroso. E o nosso tecido ósseo? Como que ele trabalha? Como que ele age?
O osso produz tecido fibroso ou ele produz tecido ósseo? Então, o osso, diferentemente da pele, ele irá se restabelecer por completo. O osso formará osso. Então, ele volta à sua constituição e ao seu formato original antes do acidente. Só que para ele fazer algo tão perfeito, exige tempo. E esse tempo são 60 dias. O tempo médio para a resolução de uma fratura são 60 dias. Então, isso tudo tem que ser orientado e passado para o tutor desse nosso paciente, para que ele não exija a resolução de um quadro de uma fratura em 15 dias. Isso vai ser praticamente impossível. O normal são 60 dias. Ah, Garrido, mas tem cão que consolida com 30 dias, cão jovem. Pode ser, pode acontecer, mas não é que vai acontecer. O normal é de 45 a 60 dias que isso ocorre. E tem o outro lado também. Né? É importante a gente ter esse parâmetro de tempo, pois se eu tenho uma fratura que já deu 90, deu 120 dias e não consolidou, alguma coisa está errada. Alguma coisa que eu fiz, que eu estou conduzindo esse caso, está errado. Seja no aporte vascular desse foco de fratura, ou seja, no elemento estabilizador dessa fratura. Não tem como ser outra coisa. Um desses dois pontos vai estar errado. Esse é um outro detalhe importante para vocês. Então, o osso é o único que, no final da sua cicatrização, do seu processo de reparação, originará tecido ósseo verdadeiro. Osso faz osso. Osso produz osso, e não tecido fibroso, como nós vimos na pele. E essa reparação óssea pode ocorrer de duas maneiras. A reparação óssea denominada primária, que seria caracterizada pela cicatrização óssea sem a formação de um calo ósseo, e isso que seria o ideal, né? Seria o melhor de todos, ocorre quando é obtida uma restauração anatômica óssea perfeita e fornecida uma estabilização rígida desses fragmentos. Então, nem sempre eu vou conseguir essa reparação óssea primária. Por quê? Porque não sou eu que estou escolhendo o tipo de fratura. A fratura simplesmente ocorre. O animal vai ser atropelado, ele não escolhe como ele vai ser atropelado. Quanto mais intenso esse trauma, quanto mais energia nesse trauma, maior a possibilidade de múltiplos fragmentos. E a partir do momento que eu tenho múltiplos fragmentos, eu não consigo montar a coluna óssea de uma forma perfeita. Então, torna-se impossível essa reparação óssea primária. A reparação óssea primária é melhor, por quê? Porque não tem o desgaste do meu paciente, do organismo do meu paciente, em produzir excesso de osso. Ele produz aquilo que é necessário, a quantidade necessária. O que nós vemos numa rotina maior é a consolidação óssea secundária, por meio dessas 4 fases da formação desse calo ósseo, que a gente vai destrinchar, vai descrever para vocês aqui. Então, inicialmente, no ato do acidente, né? Eu falo acidente porque não tem como ter fratura sem um evento, né? O osso não vai fraturar de forma espontânea. Né? Então, seria a formação de um hematoma. Então, essa fase ocorre imediatamente após o trauma. Então, você tem uma instalação do processo inflamatório agudo, com recrutamento de macrófagos, células inflamatórias, células mesenquimais, que vão aumentar a síntese de matriz extracelular e favorecer a angiogênese. Então, foi dada a informação para o organismo que tem alguma coisa acontecendo errado ali, vamos mandar célula para tentar melhorar o aporte vascular ali, tentar corrigir esse defeito. Então, você tem uma elevada atuação dos osteoclastos, lembrar que o osteoclasto é uma célula de reabsorção óssea, então, ele vai perceber quais são os tecidos ósseos desvitalizados em virtude do acidente, em virtude do trauma, vai retirá-los daquele foco de fratura,
permitindo que o organismo consiga construir coisas novas ali. Olha que bonito que é. A fase de formação de calo mole ou calo cartilaginoso seria a deposição nesse foco de fratura de tecidos, de células de tecido cartilaginoso. Tá? Essa fase é de extrema importância, pois, se nesse momento eu não ofereci para esse meu paciente um ambiente estável nessa fratura, o processo de ossificação se interromperá nessa etapa. E daí vai originar o que a gente chama de não união óssea. O organismo vai entender que está tendo mobilidade, então ele vai falar, viu, vamos parar por aqui, e vai ser uma articulação de mentirinha aqui. Uma pseudoarticulação, uma pseudoartrose, que seria um erro para nós. Seria um erro para nós. Então, mais um motivo para, quando nós formos tratar uma fratura, estarmos atentos em oferecer uma estabilização rígida. Eu não posso ter mobilidade nesse foco de fratura. Uma vez que eu faça isso, haverá compreensão por parte do organismo, digamos assim, que deverá ocorrer uma ossificação desse calo mole. Vai haver um calo propriamente dito, um calo ósseo propriamente dito. Formação de osso de uma forma propriamente dita. Só que o que acontece? O organismo, ele não sabe quanto tem que produzir de osso. E muitas vezes produz esse osso em excesso, originando esse termo, calo ósseo. E esse calo ósseo, por vezes exuberante, maior do que deveria ser, ele será gradativamente remodelado mais uma vez pelos osteoclastos até ficar no formato original. Vejam, essa célula osteoclasto, ela atua em duas importantes etapas de reparação do tecido ósseo. No início, vulgarmente dizendo, limpando a área fraturada, e ao término desse processo reparativo, digerindo esse excesso de calo ósseo. Se fosse, lógico, isso daqui não é uma coisa estática. Então, acontece uma fase, acontece outra, e assim sucessivamente. Essas fases vão meio que se imbricando e acontecendo quase que ao mesmo tempo, até que culmine no término do processo reparativo. Tá? Lembrando, o tempo estimado médio para essa reparação óssea, para essa consolidação óssea, são 60 dias. Já esse remodelamento ósseo pode levar meses, e às vezes nem se concluir. Tá? Isso vai depender muito da localização, do tamanho desse calo, enfim. Existem vários fatores que possam interagir em relação a esse processo de remodelamento ósseo. Ok? Esses seriam os nossos conteúdos relacionados ao processo de anatomia, fisiologia e reparação do tecido ósseo. Agora vocês já têm conhecimento suficiente para entender como que irão agir as células que possibilitarão a consolidação, a cicatrização de uma fratura.